Meus irmãos e minhas irmãs, com alegria nos encontramos em comunidade, mas com um compromisso concreto. E o nosso compromisso hoje é iniciarmos um itinerário em que viveremos durante todo este tempo da Quaresma aquilo que este tempo nos pede: conversão. Convertei-vos e crede no Evangelho. Assim, a palavra de Deus para nós no dia de hoje, neste grande convite que recebemos à conversão, vem nos orientar sobre o verdadeiro modo que o cristão deve viver a sua vida no tempo presente, no seguimento a Jesus. Quando falamos de conversão, e iremos falar sobre esse tema durante todo o período quaresmal, nós devemos entender esse processo de conversão como algo primeiramente interior, uma mudança de vida que começa em nosso interior, com aquilo de mais profundo que temos no nosso coração. Assim, o profeta Joel, na primeira leitura, ele que é um profeta de Deus, ele que emprestou a sua boca para falar das coisas de Deus, ao mesmo tempo que um profeta anuncia a boa nova da salvação, que anuncia a conversão a todos, que anuncia o tempo da chegada do Senhor, ele também faz denuncia aquilo que não está de acordo com a lei de Deus, denuncia aquilo que não está de acordo com o mandamento do Senhor, denuncia aquilo que faz com que as pessoas se percam pelo caminho, ao invés de se encontrarem naquele que pode nos salvar, que é o próprio Deus. Assim, Joel diz: rasgai o coração e não as vestes. Ou seja, não é algo exterior, ou seja, rasgar as vestes que vai demonstrar o nosso arrependimento, mas sim rasgar o nosso coração lá no interior de cada um de nós, no profundo do nosso ser, que é ali, em primeiro lugar, que deve haver uma mudança. Às vezes nós queremos que as coisas mudem no nosso exterior, mas se antes não muda no nosso interior, o exterior vai permanecer a mesma coisa. Se nós queremos que o ambiente da nossa família seja um ambiente agradável para todos, mudança interior a cada um dos membros da família. Não basta pedir que um se converta, mas o outro permanece na mesma situação. Se queremos que o ambiente familiar se torne um ambiente agradável, um ambiente onde mora Deus, cada um ali precisa fazer a sua parte, precisa se converter, precisa se doar um pelo outro dentro desse ambiente. E assim, onde quer que estamos inseridos, até mesmo na igreja, na sociedade, na igreja principalmente, onde nós precisamos viver aquilo que Jesus nos ensinou. Nós precisamos viver segundo os ensinamentos do Senhor e, portanto, na vida da comunidade não cabe espaço para que a gente viva a maldade, a perversidade, a mentira, a injustiça, o ato de falar mal dos outros. Não cabe dentro do espaço da comunidade. O espaço da comunidade é o espaço onde mora Deus. E nesse sentido nós encontramos Deus em comunidade. E como é triste muitas vezes ver pessoas deixando os nossos ambientes comunitários porque não se dá bem com um ou com o outro. Dentro da igreja a gente vem para encontrar Deus. Aqui é a casa de Deus, é a morada do Altíssimo. É aqui que nós fazemos a experiência do encontro com o Senhor, que nos ensinou e viveu a lei do amor. E essa lei do amor deve conduzir a nossa vida em família, em comunidade, onde quer que o cristão esteja.
Assim, Joel diz e repito: rasgai o coração e não as vestes. E nós precisamos reconhecer diante de Deus as nossas faltas. Primeiro, repito, mudança interior. E a mudança interior vai fazer que o exterior também seja modificado. Para isso, o primeiro passo é como cantamos no Salmo responsorial: o reconhecimento. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Cada um deve analisar a sua própria mente e seu próprio coração. Onde é que eu errei? Onde foi que eu falhei? Onde eu deveria implantar o amor, mas coloquei a guerra e a divisão? Onde eu deveria viver a fraternidade, mas incluí ali um outro estilo de vida que, em vez de unir, eu dividi? Onde eu errei? Reconhecer cada um a sua consciência naquilo que precisa ser mudado. E isso é grandioso, quando cada um de nós, diante de Deus, diante da sua consciência, reconhece: misericórdias, ó Senhor, pois pecamos. Como é bom chegar ao final do dia e, ao colocar a nossa cabeça no travesseiro, dormir tranquilamente. Como o povo costuma dizer, o sono dos justos, que viveu e vive bem com todo mundo e que não implanta dificuldade para nada e com ninguém, e dessa maneira vive os dias da sua vida, diz o Senhor, na paz e na tranquilidade. O justo de Deus, que não fique com a consciência pesada, que não fique se martirizando, mas continue fazendo aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. Então, o primeiro passo: reconhecimento da falta cometida, do pecado cometido. E não basta ficar no reconhecimento, é importante, mas é preciso sairmos das nossas posições de conforto e procurar ali o sacerdote para receber a absolvição dos pecados cometidos. E dessa forma, São Paulo escreve na carta aos Coríntios que no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. São Paulo falando das coisas de Deus, e Deus fala por meio de São Paulo àquela comunidade. Para nós cristãos, a quaresma é o tempo favorável. A quaresma é tempo de falar com Deus, rezar, dirigir a Deus louvores e súplicas, falar com Deus em suas orações, e esse Senhor, no tempo favorável que é a quaresma, vai nos ouvir. No dia da salvação, que é a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, na sua ressurreição, na Páscoa que iremos celebrar depois desse tempo quaresmal, Ele há de nos socorrer. E vai dizer ainda: é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Como cantamos: eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, ao Pai voltemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Foi o que cantamos hoje em comunidade. E no Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus deixa muito claro como precisamos viver esse período de conversão, esse período quaresmal. E Ele nos indica 3 práticas concretas: oração, jejum e caridade. Caridade é um ato puro de amor. Caridade, no plano sincero e real, é ajudar a quem precisa, é socorrer o necessitado, seja com bens materiais, sejam com a nossa presença, mas é ajudar aquele que necessita, é ajudar aquele que nos pede socorro, é ajudar aquele que nos pede algo e só nós podemos ajudá-los.
Então a caridade, no sentido puro da palavra, é essa expressão de amor. Fazer todas as coisas no amor, fazer todas as coisas por amor, como o próprio Cristo viveu esse amor tão puro por nós, capaz de se doar inteiramente, doar a própria vida para a nossa salvação. Então nós também, na prática da caridade, somos chamados a amenizar as dores das pessoas, a amenizar a situação difícil que vivem as pessoas. Repito, seja por meio da nossa ajuda material, ou seja por ajuda da nossa presença. Pois tem gente que às vezes só precisa ser ouvido, tem gente que às vezes só precisa falar e a gente escutar, para se sentir acolhida, amada, respeitada, valorizada. E nós precisamos ajudar essas pessoas a reconhecerem que de fato são, por nós, amadas, respeitadas. Queremos bem a todos e não podemos nos fechar a ninguém, porque isso é atitude anticristã. Quando a gente se fecha a alguém, bloqueia o nosso coração para tal pessoa, a gente já não está tendo atitude cristã, a gente já não está fazendo o que Jesus nos pede, e nós não podemos ser assim. Jesus disse para a comunidade dos discípulos: entre vós não deve ser assim. Então, se o mundo prega a divisão, dentro da comunidade a gente precisa viver a união. Contra-testemunha a gente já enxerga lá fora, e já tem lá fora. Dentro da comunidade a gente precisa viver o evangelho puro, sentido literal da palavra. Precisamos viver como Jesus nos ensinou. Fazer o que todo mundo faz lá fora, para quê? Não sou cristão para isso. O cristão precisa fazer a diferença no mundo em que vive, com as suas atitudes evangélicas, e não contra testemunho, não contra o evangelho. Assim, Jesus também nos orienta a viver a vida de oração. A vida de oração que nos une a Deus, que nos une aos irmãos. A atitude de oração, que é um grande louvor a Deus, uma grande conversa com Deus. Hoje em dia, pela falta da oração, muitas vezes as pessoas já não sabem nem mais como rezar. E às vezes nos perguntam: padre, como que eu devo rezar para isso e para aquilo outro? Eu digo apenas: reze no profundo do seu coração. Às vezes você não precisa dizer uma palavra, você pode ficar em silêncio diante do Santíssimo Sacramento, diante de Jesus, e ali, mesmo sem dizer uma palavra, Ele estará falando ao teu coração. Vamos caminhar juntos nesse deserto quaresmal. Vamos caminhar juntos, guiando-nos uns aos outros, sob a orientação primeira de Jesus Cristo, onde todos nós vamos nos ajudar mutuamente a viver esse período. Se alguém cair durante esse período, ajudemos a levantar, e vamos todos juntos viver essa quaresma, para que a gente possa passar todos juntos por esse período e chegarmos lá na feliz Páscoa da ressurreição do Senhor. E aí pensar, como diz Paulo: com Ele morremos, com Ele iremos ressuscitar. Que Deus nos ajude e que a gente firme os nossos passos na fé e no seguimento a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.